Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar as videoaulas do curso de Química Fundamental. Eu pretendo realizar essa atividade uma vez por semana ou a cada tópico concluído da disciplina Química Fundamental. Hoje é um teste e para iniciar a atividade eu vou fazer deixa eu só trocar o pincel aqui antes de continuar, tá ok? Então, selecionar o pincel. Vou fazer a resolução da lista 1. A lista 1, ela está aqui, Ela está contida dentro da unidade didática estrutura da matéria, na nossa primeira sequência didática, relações proporcionais e o átomo como unidade química. Essas 2 semanas trataram principalmente do modelo atômico molecular clássico e, consequentemente, estequiometria, notação e nomenclatura química. Então nós temos 4 questões. A primeira questão eu vou deixar a resolução associada às postagens que vocês fizeram sobre a nossa primeira atividade, Então vide as postagens no grupo. Então vou colocar aqui questão 1, postagens no grupo do Facebook. Ok. A questão 2, ela começa e trata de umas funções inorgânicas, principalmente ácidos bases e a reação entre eles para a formação de sais, e diz o seguinte: ácido nítrico reage com hidróxido de estrôncio para formar um sal e água. Pergunta: escreva a equação balanceada da reação de neutralização total deste ácido com a base. Então o ácido nítrico, se vocês se lembram, é o HNO3. Para essa reação nós vamos considerá-lo como aquoso e ele vai reagir com esse hidróxido. Estrôncio é um metal alcalino terroso e metais alcalinos terrosos em solução aquosa eles vão adquirir número de oxidação 2+. Então a base ela deve ser SrOH2. Aqui eu não levei em consideração o estado físico desse composto. Quem respondeu que é uma base que ela estava sólida ou aquosa, eu considerei a resposta. A solubilidade de bases e sais nós vamos tratar no momento apropriado. Aqui isso não era importante. Então ela vai formar um sal no qual o cátion é proveniente da base e o ânion é proveniente do ácido. Como o hidróxido de estrôncio é uma dibase, nós precisamos de 2 mols do ácido nítrico, que é um ácido monoprótico. Então, uma vez que ocorra a neutralização total, vai ser formado o sal SrNO3,2 e serão liberadas 2 moléculas de água. Então 2 moléculas de água, estado físico líquido. E aqui o sal, isso sim era importante, aquoso. Qual é esse sal? Bom, se vem do ácido nítrico, então é formado aqui um nitrato. Nitrato de estrôncio. Eu não levei isso em conta, mas quem não indicou o número de oxidação de estrôncio não há importância nenhuma, já que ele comumente vai formar o cátion Sr2+. Beleza? Então está respondida a questão. Era simplesmente isso. Questão 3.
envolve bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, como todos devem saber, desculpe, deixa eu colocar aqui no pincel, né, que eu vou escrever. Então, esse pincel. Então, bicarbonato de sódio, como todos sabem, é o sal NaHCO3. E o enunciado diz que bicarbonato de sódio é o princípio ativo de sais e antiácidos. Esse é o nome usual deste sal, que produz soluções básicas quando dissolvido em água. Escreva o nome oficial e mostra que suas soluções aquosas são básicas. Muito bem. Então, antes de escrever o seu nome, vamos analisar a dissolução desse sal, né, que é um sólido, em água. Quando da dissolução, são formados íons Na+, aquosos, e esse ânion HCO3- também aquoso. Pelo nome do sal, bicarbonato de sódio, esse é o ânion bicarbonato. O nome oficial desse ânion, né, como ele tem um hidrogênio ainda que pode se dissociar, é hidrogeno carbonato. Eu aceitei o nome hidrogeno carbonato, mas como trata-se de um hidrogênio só, quem levou em consideração esse prefixo mono, eu também considerei correto. Quem não colocou mono, eu também considerei, né? Já que esse é um ânion bastante conhecido. Então, o nome oficial, monohidrogeno carbonato de sódio, é o nome oficial desse sal aqui. Então, monohidrogeno carbonato de sódio. Beleza. Por que as soluções desse sal são básicas, né? Então, a relação da basicidade das soluções está intimamente ligada ao íon bicarbonato. Então, esse ânion bicarbonato, ele consegue hidrolisar ou quebrar as moléculas de água, né? Quando ele faz isso, né, então quando ocorre essa reação, é formado ânions OH-, hidroxila, né, e em princípio um ácido aqui, né, que nós o reconhecemos como instável nessas condições, que é o ácido carbônico. Agora nós não vamos discutir a existência ou estabilidade dessa espécie química, mas nós sabemos que ela prontamente se decompõe, né? Então aqui vamos representá-la como aquosa. Ela se decompõe formando água líquida e liberando gás CO2. Ok, então está aqui bicarbonato de sódio, dissolve em água. Esse ânion produz a hidrólise da água, que gera íons hidroxila. Então está aqui o motivo das soluções desse sal serem básicas. Muito bem. Questão 4. A presença de dióxido de enxofre na atmosfera pode causar a ocorrência de chuva ácida. Então, dióxido de enxofre é o SO2. Muito bem. Esse óxido é um gás. E o enunciado continua dizendo que, em geral, este óxido pode se dissolver em água. Então, se ocorrer a dissolução do SO2 em água, nós vamos ter SO2 gás se transformando ou se dissolvendo em água, ficando SO2 aquoso. Muito bem, não tem reação nenhuma aqui, é só um processo de dissolução. Essa reação vocês não precisavam representá-la, né? O enunciado continua dizendo que a dissociação desse ácido nas gotas de água torna o seu pH inferior a 7.
Então, a questão pergunta: escreva as equações de formação do ácido sulfuroso e sua dissolução em água. Né? Então, se o SO2, então aqui pode partir do gás ou da espécie aquosa, reagir com água, será produzido o ácido sulfuroso, que é H2SO3. Como o reconhecemos como um ácido, né? Em solução aquosa, segundo Arrhenius, ele vai liberar H+, e tornar o pH do meio menor que 7. Então, o ácido sulfuroso se dissocia em 2 íons H+, mais o ânion SO3, 2- também aquoso. Então, lembrando aqui das regras de nomenclatura, né? Todo ácido, toda espécie química oso se transforma num ânion pernicioso. Lembra daquela regrinha, né? Pernicioso, mosquito no bico do pato. Então, se é um ácido sulfuroso, ele vai se transformar num ânion que é sulfito. Muito bem. Vocês poderiam ter representado essa dissolução em 2 etapas. Então, antes de chegar na formação de sulfito, vocês poderiam ter colocado dissociação de um íon H+, mais formação do ânion HSO3 menos o sulfito ou hidrogênio sulfito, e depois a dissociação do segundo hidrogênio formando o sulfito. Então, está respondida a questão 4.